Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Sandro Diniz, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Como é bom, meu Deus, estar diante do altar da Tua graça, para receber a Tua boa e preciosa palavra, que consola, conforta, orienta, transforma, e traz existência as coisas que não são, para que passe a existir. Receba hoje sendo o melhor dia de nossas vidas, Senhor, e que a palavra de hoje venha produzir muitos frutos, muita paz, muito consolo, muito conforto no coração desse amado Filho, em um nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas bem forte, em um nome de Jesus. Hoje o tema tem por título, anote no seu caderninho de anotações: Deus tem que ser levado a sério na sua vida. É a glória de hoje. É o nome da reunião de hoje. Deus tem que ser levado a sério na sua vida, parte 1. Hoje, nós vamos falar sobre a importância do templo físico, dentro desse tema, a importância da palavra, da graça em nossa vida, e da consideração que nós temos que ter profunda ao nosso Deus. Eu recebo você levando Deus a sério. Levando Deus a sério, abençoado. Deus, a palavra do nosso Criador, a palavra da graça, não é para uma temporada. Primeiro que não é filme, não é minissérie, não é novela ou qualquer outra coisa. Não é para viver uma semana, um mês, um ano e depois você deixa para lá, abandona. É para uma vida toda, diz o apóstolo Paulo, que nós temos que ter consideração à palavra de Deus uma vida toda. Nós não estamos aqui passando uma temporada, não. Daqui a 3 meses a gente abandona, não. É até o fim. É para a vida toda. Terminou essa vida humana aqui, a gente continua em espírito, adorando a Deus, vivendo para Deus. Em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que a vida em graça é algo até o fim. Se tiver aí, coloca no telão, por favor, Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 10. Hebreus 6, 10. Acompanhe comigo. Olha aqui no telão. Que beleza. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, detalhe, hein? Verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até quando? Até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém? Veja que quando você tem uma consideração profunda a Deus, Deus muda a tua sorte. Amém? Você herda as promessas, ou seja, Deus muda a sua sorte. Abençoado, foi a palavra da graça que iluminou os teus olhos. Foi ela que te salvou do sistema religioso, tradicional de campanhas, correntes, objetos e da idolatria. Não foi uma outra palavra. Foi a palavra da graça de Deus.
Se não fosse o evangelho da graça de Deus, você estaria hoje em uma igreja tradicional, dessas aí, fazendo campanha, fazendo corrente, em luta contra o ser que já foi destruído, o diabo. Hebreus 2,14 ensina isso claramente. Você estaria aí na idolatria a homens, como se vê aí diariamente na televisão, pessoas que vão aos lugares atrás do homem, atrás da irmã que revela, que adivinha, que diz, porque ela vê as coisas, e eis que Deus manda te dizer. Esse é o refrão mais usado. Foi a graça de Deus que iluminou os nossos olhos. A sabedoria que você recebe aqui não é da terra, é do alto. Meus irmãos, o que você recebe aqui não é da terra, é do alto. Porque é uma palavra que fala da tua identidade, do teu anjo, do teu espírito. É uma palavra que tirou o medo de tudo em sua volta. Na sua cabeça, no seu entendimento, só existe o mundo espiritual dos anjos e a soberania de Deus. Mas, em anos antes, não era assim que as coisas funcionavam na sua cabeça. Na sua cabeça tinha muito capeta, muito demônio nas pessoas, na empresa, nos lugares, no marido, no filho, na esposa, na comida, no carro que não pegava de manhã, na geladeira que parava de funcionar. Na sua cabeça existia demônio em tudo, diabo em tudo. Você não tinha paz, você não tinha tranquilidade. Você via um trabalho de macumba, você repreendia aquilo com uma fúria, como se tivesse um demônio ali olhando para você e você para ele. E aí? Vai, e você está amarrado, não vem não, hein? Aquela coisa, você estava dando soco no ar, diante de um ser que nem existe mais. Você estava buscando uma salvação que já foi te dada. Você estava pedindo perdão de uma coisa que o sangue de Jesus já veio e já te perdoou, já te justificou. Quem fez tudo isso? O Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça transformou o teu pensar. Trouxe sabor para a sua vida, bons olhos. Você vê hoje a debilidade de uma pessoa, a fraqueza de uma pessoa, e você sabe, você entende, é carne. Essa irmã está em uma obra da carne, esse irmão está em uma obra da carne, esse filho está em uma obra da carne, esse marido está em uma obra da carne, eu estou em uma obra da carne. Então hoje você tem esse entendimento. Mas em anos antes, para você, tudo era demônio, tudo era diabo. Então quem te livrou desse sistema que escraviza as pessoas ao medo, ao inferno, ao diabo, à campanha, a sacrifício e tantas outras coisas? Quem te livrou desse sistema que escraviza foi o Evangelho da Graça. Não foi uma outra palavra. Então a gente deve ter consideração até o fim. E Deus muda a sorte, e muda mesmo. O rei Ezequias teve a sua vida prosperada porque levou Deus a sério. Você sabia disso? Está escrito, ele levou Deus a sério e as portas se abriram para ele. Tem muitas pessoas que até na igreja ela vai, mas ela ainda não leva Deus a sério. E o apóstolo Tiago diz que a gente deve ser ouvinte, mas não apenas só ouvinte, a gente tem que ser um ouvinte praticante. Nós não podemos só ler a Bíblia aqui na igreja, e depois que passa por aquela porta, acabou. Você não tem mais contato com Deus, de jeito maneira, nem pela internet, nem meditando na Bíblia, nem revendo o que você escreveu hoje. Não pode ser assim, não deve ser assim. Nós somos anjos em vaso de barro, temos que nos alimentar de Deus o tempo todo, porque essa carne é inimiga de Deus. Se você não alimenta o seu espírito, quem é que vai governar os seus passos, os seus pensamentos? Quem é que vai encher seu coração de raiva, de ira? Esse corpo, essa carne. Vai roubar a tua paz, o teu bom ânimo, porque está faltando alimento no espírito. A gente precisa congregar, a gente precisa alimentar o espírito. E eu quero deixar isso registrado, que esse homem foi prosperado porque levou Deus a sério. Coloca aqui no telão também, se estiver aí, por favor. 2 Crônicas 31 é o capítulo a partir do verso 20, olha, está vendo? Assim fez Ezequias, em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Vai vendo. Em toda a obra que começou, no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a Deus de todo o coração, o fez, e o que foi que aconteceu? Prosperou.
Está vendo, abençoado? Quando a gente leva Deus a sério, o que é que acontece? Deus muda a sua sorte. Aqui conta a história de um homem que teve determinação. Se você ler a história do rei Ezequias, ele foi um homem de determinação. Eu quero só um Deus na minha vida. Eu quero um único Deus na minha vida. Eu não quero vários. Eu quero viver um só caminho. Eu não quero vários caminhos. Eu quero beber de uma única fonte. Eu não quero beber de várias. Tem pessoas que se alimentam da palavra da graça e depois vai ouvir um monte de outras coisas. Você tem que beber a água de uma única fonte, não é de várias fontes. A gente tem que se alimentar só do Evangelho da graça de Deus. Porque é o verdadeiro. É a última aliança que Deus nos deixou. Amém? Veja que se realmente você leva Deus a sério, Deus muda a sua sorte. Mas para isso, leve Deus a sério. Esse homem levou Deus a sério e Deus mudou a sua sorte. Deus não é só para ser buscado na hora da dor. Você que me ouve aí do outro lado, entenda isso também. Deus não é para ser buscado só na hora da dor, do desemprego. Deus não é para quando está sobrando tempo. Ah, hoje eu vou porque está sobrando tempo. Aí depois eu aproveito e vou lá no shopping, porque eu preciso comprar uma sandalinha para mim. Uma percatinha para mim. Eu preciso ir lá no mercado, então já faço caminho. E hoje vai dar tempo para isso. Não, Deus não é para ser buscado desse jeito. A Bíblia ensina que nós temos que buscar Deus de todo o coração. Não pode haver interesses no caminho. Meu irmão, é buscando a Deus que Ele traz o que você precisa. Ele muda a tua sorte. Olha, se você não entender isso hoje, você não vai entender nunca. Se você não entender isso hoje, você não vai entender nunca, meu Deus do céu. Porque mais claro do que isso, mais nítido do que isso, impossível. Coloca aqui no telão também, para remir o tempo, Jeremias 29:13. Olha só. Buscar-me-eis e me achareis. Como que Deus tem que ser buscado? Vai pensando no que você está lendo. Quando me buscar de todo o vosso o quê? Coração. Está vendo, abençoado? Eu recebo você levando Deus a sério. Não é de qualquer jeito, não é porque hoje está sobrando tempo. Ah, eu vou porque eu estou desempregado. Aliás, não vou não. Ora para Deus me dar um emprego, porque não vai dar para mim ir também não. Tem essa. Tem aquela pessoa que não quer vir e passa a oração para outro. Você ora lá por mim, que eu acho que não vai dar para ir não, porque eu vou receber visita. Aí lá você ora, tá? Eu estou precisando tanto do emprego. Pede lá. Pede para o pastor também orar, tá? Aqui diz que cada um tem que fazer a sua caminhada, o seu passo de fé diante de Deus. Verso 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Até aqui é suficiente para você entender a grandeza de Deus. Então, tudo que eu estou falando desde o princípio, realmente, está se confirmando com a Bíblia. E no caminho da vida, a dor, a enfermidade, desemprego, perseguição, mas tudo isso passa. Porque tem pessoas que perdem o seu zelo, perdem o seu contato com Deus, o seu interesse por causa dos problemas, da dor, da enfermidade, desemprego. Abençoado, você que me ouve aí, isso passa, abençoado. Se você busca a Deus de todo o teu coração, como diz aqui, Deus muda a tua sorte. O mesmo homem que eu fiz menção agora, que Deus havia prosperado ele, o rei Ezequias, você lembra que ele estava entre a vida e a morte, e ele, na sua oração, falou: Senhor, eu tenho sido fidelíssimo a Ti, eu tenho feito a Tua vontade. E Deus prolongou o quê? Os dias do rei Ezequias. Então veja, quando a gente leva Deus a sério, passa, o desemprego passa, a dor passa, a enfermidade passa. O rei Ezequias foi prosperado, como a gente leu, mas também tem uma outra narrativa que fala dele, que ele foi curado.
E ele chorou muitíssimo. Senhor, tenho sido fiel a ti. Aí ele usou a vida do profeta Isaías, vai lá e diz a ele que eu vou acrescentar mais tantos anos de vida para que ele viva mais sobre a terra. Abençoado. Paulo diz que é leve e momentânea a tribulação que a gente passa aqui sobre a terra, não é para sempre, não é para uma vida toda. É como eu sempre falo, essa caravana vai passar, porque passa, vai passar em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo. O que não pode passar é o seu amor a Deus, o seu zelo pela obra de Deus, o seu cuidado de manter esse lugar. O cuidado com o templo é muito importante. O templo físico, falando do templo físico, é o lugar do ensinamento espiritual. É o lugar para você aprender sobre a sua vida espiritual. O templo físico é o lugar que Deus designou aonde devemos estar congregados como igreja de Deus. Isso está descrito lá em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa o quê? Congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que se vai se aproximando aquele dia. Então, a exortação aqui é que você não abandone o seu congregar, a sua congregação. Tudo que a nossa carne e as outras carnes querem é nos afastar do congregar. Tudo que a sua carne quer é te tirar daqui. E outras carnes também. Tudo. E aqui diz, não abandone. Porque é justamente o congregar que nos anima no caminho que estamos fazendo aqui sobre a terra. Graças a Deus. É o que nos anima. E Paulo diz também, nessa mesma carta aos Hebreus, irmãos, estejam apegados com firmeza ao que vocês estão ouvindo. É como o pastor Sandro falou agora há pouco. Não é para uma temporada, não é para uma semana, não é para um mês, não é para um ano. É para uma vida toda. A graça de Deus é para uma vida toda. Coloca aqui também Hebreus 2, 1. Abra a sua Bíblia em Hebreus 2, 1. Olha só. Começa assim, Hebreus 2, 1. Por esta razão importa que nos apeguemos. O que você entende quando a Bíblia fala que você deve se apegar? Pensa aí. Com mais firmeza as verdades o quê? Ouvidas, ao que sai desse púlpito, como a pregação de hoje. Para que delas jamais nos desviemos. Está vendo, meus irmãos? A palavra que você recebe aqui é para uma vida toda. O nosso movimento aqui não pode ser irregular, tem que ser pontual. Faça chuva, faça sol. Você tem que ser pontual em nome de Jesus. A igreja é o corpo e nós não podemos estar apartados uns dos outros. O braço, a perna, sem estar ligada ao corpo, o braço, a perna, sem estar ligada ao corpo, não funciona. Não tem vida, não tem valor, apodrece, não é verdade? Se a perna está fora do corpo, ela apodrece. Pensa aí com a mente de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, como que nós temos que estar? Ligados. Porque se o braço está separado, a perna está separada, não funciona. Não tem vida. Fica podre. É a palavra de Deus, é o congregar que nos mantém o quê? Vivo. Que faz você reinar em vida. E essa comparação, Deus traz na palavra, na carta aos Coríntios. E Paulo fala para a igreja, olha, Cristo é o cabeça do corpo. E nós somos membros do corpo de Cristo. Não podemos estar separados. Todos são importantes. Se você está separado, você para de funcionar. Você para de ter vida. É como um ramo desligado da videira. Não dá fruto, fica seco. Assim, é uma parte nossa do corpo. Separado, apodrece. Então, temos que estar ligados. Amém? Para que a gente venha ter vida, reinar em vida. Tem uma exortação em Ageu,
onde o povo se preocupava mais com a casa, estavam mais preocupados com a sua vida, com as suas coisas, do que com a casa de Deus. O lugar físico, o templo físico estava abandonado por essas pessoas. E com isso a vida deles não estava indo para frente, por abandonar a casa de Deus, por deixar o templo físico em segundo plano. Eles não estavam dando mais importância para comparecer ao templo físico. Isso está descrito lá em Ageu. Se tiver aí, coloca aqui no telão e eu quero ler na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Ageu, capítulo 1, a partir do verso 3. Abra a sua Bíblia. E começa assim, ó. Ageu, capítulo 1, a partir do verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vocês nem comparecem mais no templo. Vocês estão sem consideração a Deus, hein? Seguindo. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso quê? Passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo em um saquitel o quê? Furado. Eu declaro você com a mente de Cristo para entender tudo isso que você leu até agora. Abençoados. O profeta está dizendo aqui o seguinte: olha, gente, tudo que se refere a Deus tem que ser prioridade. Porque quem havia tirado esse povo do sofrimento? Diga Deus. E quem tirou você do sofrimento? Deus também. Esse povo recebeu bênçãos, milagres, e depois não estava dando a mínima para a casa de quem? De Deus. E nem para o homem de Deus, que falava amando de Deus. Abençoados, é aqui no congregar que nós somos ensinados, exortados, disciplinados, para nos tornarmos discípulos de Deus. Não adianta, atenção você que me ouve aí do outro lado, não adianta as pessoas terem as suas ideias, os seus achismos, a sua interpretação. O templo físico é lugar para se aprender sobre Deus, sim. Sim e sim. O templo físico é lugar para se aprender de Deus, sim. Então não me vem com os seus achismos. Tem gente assim, né? Que eu aprendo de Deus em casa. Em qualquer lugar eu aprendo de Deus. Na praia, no churrasco, ouvindo música alta. Aprende não. Lugar de aprender sobre Deus é no templo físico. Porque em casa, abençoado, é a roupa, é o prato que tem que ser lavado, é a comida que está para fazer, é o filho chorando, é o outro que tem que levar para a escola, buscar, é o seu dia de trabalho. Aqui é um lugar que a gente fica, por alguns minutos, distante de tudo isso, para que a gente venha meditar, pensar só nas coisas do alto, sem nada para tirar a nossa atenção, sabe? Buzina, grito de filho, cobrança de marido, comida para fazer, roupa para lavar. Aqui é o único lugar tranquilo que a gente tem para a gente meditar na palavra de quem? De Deus. Isso foi designado por Deus. O templo foi designado por Deus. E tem uma narrativa na Bíblia que nos dá esse entendimento, que o templo foi designado por Deus. Por exemplo, nós vamos voltar aqui. Coloca no telão aqui, pastor Heraldo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14. Olha só. Você tem a mente de Cristo, você vai entender. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o quê? O seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Espera aí. Se a Bíblia ensina que aquele que prega o Evangelho tira do altar o seu sustento, está falando do templo o quê?
físico. Quem é responsável tanto por uma coisa como pela outra? Deus. Então, quem foi que designou o templo para que a igreja esteja congregando? Deus. Temos alguma dúvida? Voltemos aqui para o livro de Ageu, capítulo 1, né? Verso 6, uma vez mais. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Por não buscar a palavra, o dinheiro passa a não render. Por não buscar a orientação de quem? De Deus. Gasta mais do que recebe e é aquela vida sempre endividada, sempre endividada. A pessoa gasta mais do que recebe e nunca tem nada. É o que a gente percebe aqui nas palavras de Deus. Agora, vamos dar uma olhadinha no verso 10 e 11. Olha só, 10 e 11. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Por eles desprezarem esse povo e já não comparecerem mais ao templo, por estarem preocupados só com a sua casa, só com as suas coisas, Deus fez com que, por mais que eles trabalhassem, aquele esforço não rendesse nada. Por mais que plantasse a melhor semente, ela não produzia, porque Deus não permitiu, ou seja, as bênçãos ficaram o quê? Retidas na vida daquele povo. Por falta de consideração a Deus. O templo físico não é para ser tratado de qualquer jeito. Aqui é um lugar que você é educado por Deus, para renegar as paixões carnais, para crescer nas coisas do alto. É nesse lugar onde você ouve, como por exemplo, ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Coisas assim a gente ouve, mas a gente ouve no churrasco, na praia, ouvindo música alta. Não, a gente ouve no templo físico, congregando, meditando na palavra de Deus. Muito cuidado com essas pessoas da internet. Ah, eu busco a Deus em qualquer lugar, até na praia, no churrasco, ouvindo música bem alta, pagode bem alto. Até o vizinho ouvindo eu consigo. Consegue não. É no templo físico, estabelecido por Deus, que a gente medita nas coisas do alto. Amém? Com tranquilidade, com paz, em nome de Jesus. Nós precisamos nos vestir da palavra de Deus, diz o Evangelho através da boca de Paulo. Coloca aqui, por favor, no telão, se tiver aí, Efésios 6,13. Tem? Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? Você recebe essa palavra? Depois do dia mau, permanecer inabaláveis. Eu recebo essa palavra. Mas para isso você tem que se vestir da armadura de quem? De Deus. Que não é uma coisa física que eu vou te dar no final da reunião, como faz as igrejas, porque é daí que se faz campanha. Está vendo, meus irmãos? Hoje é o dia de nós consagrarmos aqui, ó, essas armaduras, para você, né? Nós temos aqui o escudo, nós temos a espada, o que mais? Tudo de papelão. Nós temos aqui muitas coisas que eu vou orar e você vai levar, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, que você tem que se revestir da armadura de Deus. Mas tudo isso são palavras espirituais. Não é para você dar espada, escudo para as pessoas. O que é que veste o nosso corpo? As roupas. Diga as roupas. E a nossa mente?
a palavra de Deus, o congregar. É dessa maneira que a gente está tomando a armadura de Deus para a nossa vida. Aqui, ó, na mente, em nome de Jesus. Nós temos um exemplo na Bíblia muito bonito, de duas irmãs, Marta e Maria. E nós temos que ser como Maria, que se lançou aos pés de Jesus, que se lançou aos pés da palavra. É uma narrativa muito conhecida, mas vivida muito pouco pelas pessoas. Muito pouco. E quando Jesus viu o proceder de Maria, ele falou: Maria, você escolheu a melhor parte. Ela escolheu dar ouvidos ao Senhor Jesus e a tudo que Deus estava falando através da boca dele. E Jesus falou: olha, essa parte nunca vai ser tirada de você. Nunca. Abençoado, isso é muito importante, porque é a palavra que nos dá vida, ela que traz para nós a esperança, consolo, o conforto, é ela que nos ajuda aqui sobre a terra. E quem é como Maria, sente falta quando não congrega. As Martas também amam Jesus, mas elas estão mais preocupadas com as suas coisas. Porque quando a gente fala de Marta e Maria, parece que Marta não amava Jesus. Sim, ela amava. Mas as Martas se preocupam mais com as suas coisas. Para depois, se der, se sobrar tempo, Deus. Já Maria não, a prioridade é Deus. Tudo que se refere a Deus, para mim é prioridade. Maria. Tudo que é de Deus, para mim é prioridade. Marta também amava, mas a prioridade dela eram as suas coisas. E a gente conhece gente assim na vida. Que a gente fala: vamos para a igreja? Não, porque eu tenho umas coisas para fazer aqui em casa. Eu vou lavar roupa hoje. Poxa, mas você lava depois de chegar da igreja. Ah, não. Hoje eu não quero ir, não. Eu vou adiantar o almoço. Abençoado. Essas coisas a gente faz depois que a gente alimenta o espírito. Tudo que se refere a Deus, eu recebo essa palavra no seu coração. Tudo que se refere a Deus tem que ser prioridade na sua vida. Não pode ser casa, não pode ser as suas coisas, a não ser que você tenha que ir trabalhar, a não ser que você esteja acamado. Você não pode sair. Pastor, como eu queria congregar, mas eu estou no leito, não tem como. A gente entende. Mas você está com saúde, ou de repente está até passando por um momento de enfermidade, mas quer vencer aquilo. Não, eu quero vencer, eu quero orar, quero buscar. Isso é louvável, porque você quer sair do abismo, você quer sair do vale da sombra da morte, você quer que Deus mude a sua sorte. E se a gente busca Ele de todo o coração, Ele falou: eu mudarei a vossa sorte. Então, o esforço é louvável, e eu recebo você nessa glória. Amém? Você tem que dar muita importância à palavra que você ouve aqui, meu irmão. Quando vem a mensagem, a pregação, porque é ela que te livra do que é mortal. Diz o Salmo 107, a partir do verso 19. Olha aqui, ó, no telão. Ó. Salmo 107, verso 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou. Das suas o quê? Tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Então a palavra de Deus nos livra do que é mortal. Ou seja, ela tem poder de nos proteger de perigos, de dificuldades. E que também tem poder de nos livrar da incredulidade, da nossa carne, das tristezas. Porque a guerra aqui é pesada, viu? Luta da carne contra o espírito, o negócio aqui é pesado. É muita luta, meu Deus do céu, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, são lutas constantes. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos vestir da armadura de Deus, para vencer o quê? O dia mau. Porque a gente resolve uma coisa hoje, aparece outra amanhã. Não é verdade? Então a gente precisa muito estar em contato com Deus para vencer. E eu quero deixar a seguinte pergunta como
consideração final dessa parte 1. Para você refletir, para você pensar. Você que está aí do outro lado e vocês que estão aqui. Como você está, meu irmão, diante da palavra de Deus? É a pergunta que eu faço para você refletir. Como consideração final dessa primeira parte, ao qual você deve levar Deus a sério em sua vida. Como você está diante da palavra de Deus? Reflita, pense, e vamos estar de pé para orarmos ao Senhor e agradecermos. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por esse momento tão precioso, pelo fluir da Tua palavra, pelo fluir do Teu ensino no nosso coração. Todos nós aqui estávamos precisando dessa palavra, quem está me ouvindo também. Meu irmão, como está a sua vida diante da palavra de Deus? Como está a sua vida abençoada? Eu te agradeço, Senhor, pelo fluir desse ensino de hoje. Porque é a Tua palavra que traz conhecimento da nossa vida espiritual. A glória de hoje nos leva a pensar, Deus, nas nossas atitudes na Tua obra, no zelo, no cuidado que devemos ter ao templo físico, lugar que nós congregamos como igreja de Deus. O Senhor nos convida a pensar se estamos de conformidade com a Tua palavra, servindo com dedicação. Eu recebo, Senhor, esse povo que aqui está e quem está me ouvindo, te servindo com amor, com dedicação. Por isso, obrigado, Deus, por esse lugar, porque aqui está sendo colocado sempre a Tua palavra, que vem para nos proteger, que vem para nos livrar dos enganos dessa carne que temos, Deus. Que não haja em nós egoísmo, que não haja em nosso coração avareza, para cuidar do templo físico. Deus te ensinou isso hoje. Que todos venham amar a Tua casa, Deus. Que todos venham zelar por essa obra, com muito amor, com muita sinceridade, com muita fidelidade, Deus. Que todos venham cuidar. Esse é o convite, essa é a reflexão, essa é a vontade de Deus hoje. Meu filho, a minha graça, a minha palavra é para uma vida toda. Não é só no momento que você precisa resolver os seus problemas. Eu não te dou as coisas, eu não tenho feito milagres para você se agarrar a eles. É a mim que você tem que estar agarrado, ao abençoador que te deu tudo que você tem. Aquele povo que Ageu exortou estava agarrado às coisas que Deus havia dado, e eles não estavam nem mais aparecendo no templo para ouvir a palavra do homem de Deus. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Por mais que você conquiste, meu irmão, nunca se esqueça das honras devidas ao abençoador que te deu isso. É a Ele que temos que estar agarrados, a palavra dEle, e jamais nos desviarmos dela. Assim ficou ensinado ao nosso coração, ao nosso espírito. Meu Deus, obrigado por Tua graça, porque ela tem muito valor para a minha vida. Por isso eu nunca larguei. Por isso que eu estou todos esses anos aqui nesse púlpito firme. Vi muito pastor abandonar, muito pastor largar a Tua palavra, Senhor.
Eu te dou graças pela força que o Senhor tem me dado para estar aqui. Eu amo essa palavra, Senhor. Eu amo estar fazendo o que eu estou fazendo. E eu te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pela glória de hoje, pela palavra de hoje. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu reconheço o valor que tem. Agradeça também, abençoado. Reconheço o valor desse lugar. Reconheço o valor da graça de Deus em sua vida. Meu Deus, que o Senhor venha curar o corpo, curar o coração da tristeza, da solidão, da preocupação, do medo, do desespero. Nos livra, Senhor, de todo mal, em nome do Senhor Jesus, dos males dessa vida. E receba, Senhor, um regresso tranquilo, com proteção e com livramento através dos teus anjos. Que a nossa semana seja uma semana conduzida em triunfo. Que não nos falte, Senhor, a tua voz a nos orientar, nos confortar, nos consolar, a nos dizer: filho, eu estou contigo, não temas. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas bem forte. E recebo você tendo o melhor dia da sua vida. E até a próxima reunião, até a parte 2. Em nome de Jesus. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.